Oi, gente, boa tarde. Que vocês tenham uma excelente terça-feira. Meio-dia já, né? Eu prometi ontem, quando eu coloquei aquele post ali no meu feed, perguntando para vocês qual a imagem que vocês estavam do Robinho. Eu prometi que hoje eu viria numa live dar a minha resposta. Eu não sou advogada, né? Nem de defesa, nem de acusação. Também não sou promotora pública, nem juíza de direito, nem no Brasil, nem na Itália. O Robinho, ele foi condenado, né? E agora o processo dele está sendo apreciado em segunda instância lá. E tudo que eu vou falar aqui não tem a ver com o julgamento em si, porque eu acho que todo mundo está bem ciente das atitudes, tanto dele quanto dos outros nomes envolvidos. O próprio Robinho está ciente da importância e do grau da gravidade daquilo que foi cometido. E o que eu me sinto no direito apenas de compartilhar com vocês com relação à minha opinião sobre isso é muito mais com relação à imagem dele e de tudo que foi construído numa carreira e que pode ser de uma hora para outra dissolvida com uma simples atitude. E eu acho que esse exemplo eu gostaria de compartilhar com vocês de como avaliar todas as nossas atitudes sabendo que elas podem ter consequências. Os ídolos, os jogadores, como no Brasil muitos são, e mundo afora, né? Porque ele é um atleta que passou a fronteira e é reconhecido no mundo todo da bola. Eles têm um papel ainda mais importante nesse processo, porque as coisas que eles fazem geram admiração, propagam, né, no torcedor ou nas pessoas que o admiram uma vontade de ser como ele. Então, por mais que muitos atletas e pessoas públicas ainda não entendam o poder das suas atitudes e o quanto elas têm de reflexo ou positivo ou negativo na nossa sociedade, enquanto elas não tiverem essa noção, nós vamos nos deparar com a desconstrução desses ídolos. Nós vamos nos deparar com a decepção com essas pessoas que a gente tanto admirava. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre as coisas que eu tenho estudado e muito, principalmente com relação à nossa imagem, à nossa reputação. E isso não precisa ser alguém famoso para se dar conta das suas atitudes. Não precisa ser o Robinho lá na Itália para se dar conta de que uma menina bêbada na festa precisa muito mais de cuidado e de que alguém procure com quem ela está, quem são os amigos dela, como ajudá-la, do que se aproveitar disso. Outras pessoas aqui que talvez nunca nem famosos foram, precisam ter essa consciência também. Porque às vezes acham que o Robinho fez foi super legal e querem fazer também onde está no seu contexto com as pessoas próximas a si. E aí sem holofotes, sem notícias, sem julgamento e com outras vítimas passando por esse tipo de crime, que é crime, né? Não sou eu que fiz a lei, não sou eu que validei tudo isso e não sou eu que estou opinando com relação à condenação ou não. São os juízes, a Promotoria de Justiça italiana e todo mundo que entende o grau de gravidade disso tudo que nós estamos vendo e percebendo. Mas já que eu não posso condenar ninguém e nem tenho um grau de conhecimento profundo para poder explanar sobre isso, eu queria justamente falar com quem não está nesse patamar de exposição do Robinho, mas que pode estar tendo esse tipo de atitude, achando que tá de boa, que é super legal e que com a turma de amigos o importante é a zoação.
Hoje em dia, com a rede social e com tudo que se propaga muito rápido na nossa vida, a nossa imagem está exposta sempre, independentemente de quem você é, da quantidade de amigos que você tem ali, de quantos seguidores, de quantas pessoas estão conectadas com você. Se você tem um perfil fechado, por exemplo, que só um grupo seleto de amigos vê as coisas que você faz, quem disse que no advento do print, as coisas que você está fazendo não estão sendo printadas e estão sendo encaminhadas e propagadas e você está sendo exposto também por outras pessoas que talvez você esteja ali só contando para elas. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, antigamente, né? As pessoas que nos julgavam era a vizinha fofoqueira, né? Era aquela pessoa ali no nosso bairro que sabia ali o que acontecia na casa do vizinho, contava para 4, 5 vizinhos e ali o assunto circulava. Hoje não. Hoje são milhões de pessoas conectadas, milhares de pessoas envolvidas que muitas vezes nem te conhecem e te julgam e sabem da tua vida. Então, será que você está vivendo a sua vida de uma forma que a sua imagem e a sua reputação siga sendo construída com a sua verdade? Porque ontem eu coloquei a foto do Robinho, por exemplo, e perguntei qual é a imagem que você tem dele. Não existe mais a imagem do futebol. Não existe mais a imagem do talento, não existe mais a imagem do menino da vila, não existe mais a imagem do jogador que jogava bola com alegria. Assim como esses dias, vou dar outros exemplos, o Romero Brito, que é um artista renomado, consagrado mundialmente, um dos orgulhos do Brasil, ele acabou tendo a sua imagem arranhada por conta de um café de $8, onde ele foi tomar o café e, segundo a proprietária do local, do café, ele destratou funcionários. E essa imagem circulou e a obra dele acabou desqualificada por conta de uma atitude dele. Assim como a Gabriela Pugliese, que demorou anos para construir e consolidar uma carreira de influenciadora fitness e que com um stories desconstruiu tudo isso e causou muita revolta das pessoas por propagar uma festa em meio à pandemia, sendo que ela era uma das pessoas que havia sido contaminadas e estava lá desdenhando do vírus que tantas pessoas sofrem, estão sofrendo até hoje e quantas outras já morreram, quantas famílias foram destruídas. Então, se a sua imagem não é importante para você, a ponto de você nem pensar no reflexo que ela vai ter, você tem que entender a responsabilidade que vai ser pagar por isso. Pagar pelo seu descuido, pagar pela sua ingenuidade, vamos dizer assim. Porque hoje em dia nós temos acesso à informação de todas as formas. Se você está aqui assistindo o meu vídeo é porque você tem um celular na mão, é porque você tem um computador na mão. E nesse computador você tem internet, por isso que você está me assistindo. Será que você está também procurando conteúdos que te façam evoluir pessoal e profissionalmente? Porque nem sempre aquela sua atitude no final de semana, da festa com os teus amigos, vai ter um reflexo positivo no teu ambiente profissional. Não tô falando só com o teu chefe, mas tô falando com os teus clientes, com a tua forma de condução da tua carreira. Eu, Débora, eu sempre tive muito cuidado, assim, às vezes sempre fui muito refém desse meu cuidado, porque a minha escolha profissional foi ser respeitada pelo meu trabalho. Então não adiantava eu ser respeitada pelo meu trabalho, tentar ser respeitada pelo meu trabalho, tanto no vídeo, quanto escrevendo, quanto postando aqui na rede social, e chegar numa festa, ficar tomando porre de cair. Porque tem gente na festa, porque tem torcedor na festa, porque tem pessoas que consomem o meu trabalho na festa. Então, qual é a postura que eu na festa quero passar para essas pessoas? Né? Eu quero passar a minha melhor imagem, para que elas continuem respeitando aquilo que eu sou, e não aquilo que eu tô pagando de ser. Ou até por me vendo ali, talvez elas achem que tudo que eu trouxe de verdade durante esses anos todos não seja verdade. Então, assim, nós hoje vivemos num momento da nossa vida, todas as pessoas, eu digo, não sou eu, não é você que está me assistindo, todas as pessoas. Nós estamos vivendo num momento onde a comunicação
Eu estudei, eu sou formada em comunicação social. Tudo isso, tudo que nós, nessa troca que nós estamos fazendo, eu com vocês aqui agora, por exemplo, envolve comunicação. No mundo de agora, saber se comunicar, seja ele pessoal, empresarial, virtualmente, é um papel determinante para todos os nossos objetivos. E isso passa muito pelo nosso comportamento, passa muito pela construção daquilo que a gente quer ser perante o olhar do outro. Porque os teus amigos próximos te conhecem, os teus pais, tua família te conhecem, teus irmãos te conhecem, teu namorado, tua esposa, todo mundo que está próximo a ti te conhece. Mas o público de fora, ele te julga pelo que você passa, pelo que você demonstra ser, pelo que você, pelas tuas atitudes, pelo que você mostra nos pequenos gestos. E é isso que eu, nesse momento, mais penso com relação a toda essa barbaridade que nós estamos vendo vir à tona nesse momento, de tudo o que aconteceu por uma pessoa pública, por uma pessoa admirada, por certas pessoas, né, acreditado como ídolo, não ter essa noção da responsabilidade, do papel dele na sociedade e do quanto tudo que ele fosse fazer teria um peso. E está tendo um peso, né? Hoje, principalmente na vida dele, na vida da moça já teve anos atrás e continua tendo, porque os traumas e os reflexos ficam por muitos e muitos anos, tem pessoas que nem conseguem superar, mas a desconstrução de uma imagem é assim. Então eu queria saber de vocês se o teu comportamento condiz com aquilo que você quer que as pessoas saibam que vocês são. E se as coisas que você tem feito no momento de diversão e de não pensar nas consequências não são capazes de destruir tudo aquilo que você batalhou para construir, para conquistar, para formar de visão que os outros têm de você. A minha opinião com relação a qual a imagem que eu tenho hoje do Robinho, que foi a pergunta que eu fiz lá na minha rede social para vocês, ali no meu feed, é justamente essa. Eu desconheço uma pessoa que eu admirava pelo potencial profissional. Pessoal, eu não conheço, nunca tive nenhum contato próximo com o Robinho, não sei se ele era um cara bacana, se ele era divertido, se ele era aquele guri querido, que a gente tinha essa imagem, né, de fora, enquanto torcedores, enquanto pessoas que acompanham o futebol. Eu não sei se ele é isso, eu nunca tive uma proximidade dele, mas a imagem que eu tinha era essa, que ele era um guri bacana, alegre, um menino da vila, jogava bola faceiro, driblava, né, tinha intimidade com a bola. Hoje, essa imagem, ela não existe mais sob o meu olhar, porque cada vez que eu penso nele, eu penso nas coisas que eu li, nas coisas que vieram à tona e nas coisas que aquela pessoa que eu admirava foi capaz de fazer. Então, eu convido vocês a fazer esse exercício. Será que as minhas atitudes estão desconstruindo a minha imagem perante as pessoas que eu quero que me admirem? Ou será que eu estou conseguindo passar a minha verdade do jeito que eu realmente sou, com atitudes que eu mesmo tenho orgulho de propagar? Convido vocês a fazer esse exercício junto comigo e eu gostaria também de pedir que vocês evitassem a degladiação, né? Aqui nos comentários e nos outros posts com relação a esse assunto, porque eu acho que esse é um tema tão sério que a gente precisa se ajudar ao invés de um tentar medir forças com o outro. A gente tem que unir forças e não medir forças com relação a esse assunto. As vítimas de abuso são inúmeras. A gente tem notícias que a cada 1 minuto, 2 minutos, uma mulher é abusada no país. No mundo, então, esses números podem ser ainda maiores. E o nosso papel na sociedade é perceber essas atitudes e procurar ajudá-las e não entrar para a festa e fazer parte de um contexto vergonhoso.
tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pela companhia por aqui e que a gente possa sempre conversar como amigos que somos sobre todos os assuntos. Afinal de contas, nós jogamos juntos em todos os campinhos.